Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. E hoje, infelizmente, o Juan a virose pegou ele e infelizmente o Juan não vai participar do bate-bola de hoje. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, hoje é sexta, próxima segunda-feira, o Juan estará aqui. É a segunda vez que a gente faz o bate-bola sem o Juan, e o bate-bola sem o Juan não é a mesma coisa. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, tem o apoio do canal Seraflá 79 e o canal UBC de Futebol, o canal do Juan. E no programa de hoje, nós vamos dar destaque o campeonato, aliás, o futebol amador, falar do Cruzeirão da Massa, vamos falar do Farizão, vamos falar também do Terrão, futebol brasileiro, muitas decisões espalhadas por todo o Brasil. Vamos falar de Copa Libertadores da América, teve a primeira rodada e os brasileiros não foram bem, acabaram, a maioria, aliás, não ganhando, né? Alguns perderam, outros empataram, apenas o Galo Mineiro ganhou o seu jogo pela Libertadores. Vamos falar de Sul-Americana, futebol europeu, a gente vai dar destaca a Premier League, teve rodada, teve rodada, um jogão de bola, 1 minuto de silêncio para você que não assistiu o jogaço entre o Chelsea e o Manchester United. Com certeza, se o Juan estivesse aqui, seria o destaque dele. O Juan que ficou triste porque o Manchester United pegou a virada nos acréscimos, tá certo? Então, o nosso programa, mais uma vez, fazendo o programa gravado por conta de internet. A internet nos últimos dias não está deixando a gente fazer ao vivo, mas na medida do possível a gente traz aqui todas as informações gravadas, depois a gente coloca nas nossas redes sociais para os amigos que gostam de muita informação do futebol amador, futebol brasileiro, também do futebol europeu. Então, aqui hoje, o nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação, e hoje, mais ainda, hoje, não tem aquela dobradinha juntamente com o Juan, então a gente vai passar as informações, falar que o Cruzeirão da Massa está apenas treinando na areninha, visando os amistosos, visando as competições vindouras. O Cruzeiro que está apenas, nesse momento, disputando o Terrão, já fez um jogo e está aguardando o segundo jogo. Agora, né, o inverno deu uma apertada e está quase tudo parado, né? E vamos ver quando é que vão marcar o jogo do Cruzeiro. Mandar um abraço para os dirigentes, né, o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, o Padre Elvis, para o Levi, treinador, todos os jogadores, o Tigerardo, que é torcedor ardoroso, com Mário Conceição, são torcedores símbolos do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro, como eu falei, repito, apenas treinando, visando as competições vindouras. Tá certo? Então, a gente vai falar agora de Farizão. Não teve rodada, a rodada no final de semana ela foi adiada por conta justamente de muita chuva. A gente já tem 16, aliás, vai ficar para a próxima fase 16 times. A gente já tem 12 times já classificados, que é o Palmeiras do Riacho das Flores, o Santos do Mulugu, o Real Madrid do Peregal, o Real dos Paus Brancos, o PSV da Lagoa do Serrote, o Barcelona do Chinelo, do meu amigo Kleber Carneiro, o Santana da Sede, o Palmeiras do Bom Jardim, o Bahia Esporte Clube, São Gonçalo da Montambeira, o Cruzeiro de Nova Olinda, que eliminou o Cruzeirão da Massa, e o Arsenal, time da Sede. Esses 12 times estão classificados, aguardando mais 4, né? Os 4 que saem dos confrontos. Nesse sábado nós teremos o Arco da Aliança jogando com o Baixada. Os dois times, o Arco da Aliança é das Pedrinhas e o Baixada é da Sede, jogão de bola. A gente vai ter também Grêmio da Bahia e Botafogo da Malhada dos Bois. Esses dois jogos acontecem no sábado, às 16 horas e também às 18 horas. Já no domingo, temos São Paulo, né? O São Paulo Sapó contra o São Paulo. O outro São Paulo é justamente do São Bento, e a gente tem também o Juventude o Juventude do Pajeú, rapaz, contra o Vasco da Lagoa do Giral. Então aí são os dois jogos que acontecem na Domingueira. O Farizão, né, que tem uma premiação muito boa, R$20 mil de premiação, R$10 mil para o grande campeão, R$5 mil para o vice colocado. É realmente uma premiação muito boa. O Farizão, como eu falei,
Falta apenas 4 jogos para a gente conhecer os 16 times que vão para as oitavas de final dessa grande competição. E a gente torce demais que o Farizão não aconteça apenas esse ano, que é ano de eleição, que ele possa vir nos próximos anos, que é uma competição, né, que lembra o Distritão. Todos os dirigentes, né, torcem para que isso não seja apenas uma nuvem passageira e que tenha vindo para ficar. O futebol de Santana merece uma competição como o Farizão. No Terrão é um campeonato já destinado aos times do interior. A gente tem jogo nesse final de semana. Os 2 jogos no domingo. Domingo, jogaço, jogão de bola, lá na Arena Aprijão. O time da casa, a Portuguesa da Águas Belas, recebe o Vitória do Córrego das Almas. No mesmo dia, é o São Paulo do Murici jogando com o Dourado Esporte Clube. Isso acontece na Arena Dourado. Vai ser sensacional. Lembrando que o Farizão, o vencedor do Farizão, o vencedor e vice do Farizão, vão fazer a recopa com o vencedor do quadro A do Terrão e o vencedor do grupo B também do Terrão. Vai ser sensacional. Como eu falei, essas 2 competições no final de semana passado não houve jogos por conta do Santo Inverno. Tá certo? Então tá aí, futebol amador passado a limpo. Futebol amador que nós temos também em andamento a Copa Regional da Lagoa do Serrote, que tá parada, né? Tá parada, quem sabe muito dessa competição. Mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo, Relações Públicas de todas as competições que acontecem ali pro lado da Lagoa do Serrote, é torneio, é competição. Ele que tem o seu programa no Facebook, no YouTube, às quartas-feiras, o esquenta da rodada. Então, mandar um abraço aí pro meu grande amigo Alberci Ripardo. Agora, o nosso destaque, o destaque do bate-bola, é a Copa Libertadores da América. Teve bola rolando, começou a Liberta, a gente teve os jogos na terça-feira. O Cobressal empatou em 1-1 com o Barcelona do Equador. O Milionários da Colômbia, 1-0 com o Flamengo, resultado ruim para o Flamengo. O Flamengo, jogador a mais, acabou sofrendo o empate do time lá da Colômbia, o Flamengo, que poupou alguns jogadores por conta de desgastes físicos. O Flamengo que está envolvido na final do Campeonato Carioca. Já já a gente fala de estaduais. O The Strong não tomou conhecimento, venceu o time misto, o time reserva do Grêmio, 2-0. Eu não gosto do Renato, aliás, de algumas atitudes do Renato justamente por isso. Colocou todos os reservas num jogo importante. Ok, tinha altitude, mas o Grêmio começou mal, perdendo 2-0. Já era previsível quando anunciaram lá que a equipe do Grêmio mandaria todos os reservas. Então era previsível que ele perdesse esse jogo. O Grêmio está envolvido também na final do Gauchão. A gente teve também o jogo, o Deportivo Táchira da Venezuela recebeu a equipe do River Plate. O River Plate saiu na frente 2-0. Universidade do Peru fez 2-1 na LDU de Quito. Eu achei também um resultado surpreendente. A LDU é mais time, mas acabou perdendo lá para a Universidade do Peru. Já na quarta-feira a gente teve bons jogos. E o Botafogo, parece que o ano de 2023 não saiu ainda do Botafogo. O Botafogo foi trucidado, tá certo? Foi engolido pelo Júnior Barranquilla, principalmente no primeiro tempo. 3-1 para o Júnior. A gente teve o Huachipato do Chile, 1-1 com o Estudiantes da Argentina. O Nacional do Uruguai, 2-0 no Libertad do Paraguai. O Colo-Colo é time do Chile, time do Vidal, fez 1-0 no Cerro Porteño. Alianza Lima, rapaz, passou muitos anos, quase 30 anos sem ganhar um jogo na Libertadores. Ganhou no ano passado o Atlético Paranaense, empatou com o atual campeão, Fluminense, 1-1. E o Palmeiras empatou com o São Lourenço, 1-1. O Palmeiras, que estava perdendo, acabou empatando o jogo no final. E para fechar a primeira rodada, a gente teve ontem os jogos, né? E a boa vitória do Galo Mineiro, 4-1 em cima do Caracas, lá dentro da Venezuela. Então o Galo é o único time brasileiro que venceu na primeira rodada. A gente teve o Rosário Central, fez 1-0 no Peñarol. O Liverpool do Uruguai empatou em 1-1 com o Independente Del Valle. O Palestino do Chile, é grupo do Flamengo, pegou 4-0 da equipe do Bolívar. O Flamengo que se cuide, o Flamengo, se não se cuidar, pode perder a primeira colocação para esse Bolívar. Ah, mas é a primeira rodada. Sim, mas esse time lá na Bolívia é muito difícil de ser batido. Certamente ele vai ganhar do Palestino em casa e também da equipe do Milionários. E se ganhar do Flamengo em casa, então ele com certeza vai terminar
em primeiro lugar, o Flamengo se cuide. Depois desse resultado do Bolívia, foi que a gente percebeu que o resultado lá foi muito ruim. O Flamengo era para ter ganho lá dentro da Colômbia do Milionários, coisa que acabou não acontecendo. Então, o líder do grupo é justamente o Bolívia. 3 pontos, 4 gols de saldo. Então, o Flamengo era para ter ganho, para estar ali também com 3 pontos e lutar muito firme. Agora está numa situação que não pode perder o jogo na altitude, que é bem maior do que a altitude que o Flamengo enfrentou lá na Colômbia, lá em La Paz, é totalmente diferente. E para fechar a rodada, o Talleres de Córdoba, 2-1 no São Paulo, é o 5º jogo, São Paulo e Talleres. E a primeira vez o São Paulo conseguiu fazer um gol. Nunca ganhou, mas fez um gol. Estava perdendo 2-0, acabou fazendo um gol. Mas o Talleres de Córdoba ganhou. E o São Paulo que se cuide. E esse time aí pode tirar também a primeira colocação do time tricolor. A Sul-Americana a gente teve na terça também. O Belgrano 0-0 com o Internacional. A torcida do Internacional está na bronca, né? O Internacional está fora da final do Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Juventude. E acabou na estreia, mesmo fora de casa, a torcida do Inter contava com uma vitória. O Nacional de Assunção perdeu para o Argentino Júnior 3-2, estava 3-0. O Atlético Paranaense fez 4-1 no Ameliano do Paraguai, lá no Paraguai. O Racing de Montevidéu empatou em 1-1 com o Corinthians. E o Serra Valerro do Peru perdeu 1-0 por Defensa e Justiça. Esses foram os jogos da terça-feira. Quarta-feira a gente teve mais. O Cuiabá tropeçou em casa, perdeu, aliás, empatou com o Lanús 1-1. O Raio Zuliano da Venezuela perdeu de 2-0 para o Danúbio do Uruguai. O Nacional de Potosí foi 0-0 com o Boca Juniors, o Red Bull Bragantino 1-0 do Coquimbo. E o Esportivo Trinidense perdeu 2-0 para o Fortaleza. E o Alianza da Colômbia perdeu de 1-0 para o União La Calera do Chile. Esses foram os jogos da quarta, quinta-feira, para fechar a primeira rodada da Sula. O Deportivo Galiácio, 3-2 no Metropolitano da Venezuela. O Esportivo Luquenho perdeu de 2-0 por Racing da Argentina. Universidade Católica e Cruzeiro foi 0-0. O Always Reds fez 2-0 no Independente Medellín. E o Tamayapó da Bolívia perdeu de 2-0 para o Delfim do Equador. Foi a primeira rodada da Libertadores, aliás, da Sul-Americana. E a gente passou a limpo tanto a Liberta como a Sul-Americana. Agora vamos falar um pouco de futebol brasileiro. A gente teve nessa semana alguns jogos por alguns campeonatos, né? Então, a gente teve na Paraíba, a equipe do Botafogo já tinha empatado 0-0 no primeiro jogo com o Serra Branca. Acabou ganhando de 2-1 e passou para a final. O Souza ganhou o primeiro jogo no 13, 2-1 e empatou 0-0. Então a final lá, a final zona, grande final lá na Paraíba, é Souza e a equipe do Botafogo em dois jogões. Já começa agora dia 6 também conhecido como amanhã. Primeiro jogo, o Souza com o Botafogo, outro jogo é dia 13. Todos os campeonatos, os principais campeonatos do Brasil terminam ou nesse final de semana ou no outro, dia 13, começa o Campeonato Brasileiro, que vai ser com certeza sensacional, mas a bola, muitos times vão comemorar título nesse final de semana, tá certo? A gente teve também, pelo Campeonato Sergipano, 2 jogos. A gente teve 2 jogos pelo Sergipano e, aliás, jogos de ida, né? Os jogos de ida do Sergipano, o Itabaianas 2-2 com Confiança e o Lagarto 1-1 com a equipe do Sergipe. Então, neste final de semana tem jogos de volta para saber quem vai para a final lá do Sergipano. Agora vamos falar um pouco de futebol europeu, lembrando que o futebol brasileiro, né, tem muitas finais. Amanhã tem a final do Campeonato Cearense, a gente tem também a final do Gaúcho, domingo tem muitas finais, amanhã tem também a final do Pernambucano, do Paranaense. É muita final entre sábado e domingo. E no programa de segunda-feira nós traremos o resumão, quem foi campeão, e vamos tocar o hino dos campeões, com certeza, fazer a festa dos campeões. Na Primeira Liga de Portugal, o Sporting, né, é o líder, seguido do Benfica, e a gente tem rodada completa da
Primeira Liga nesse final de semana. O destaque lá em Portugal foi justamente as semifinais da Copa de Portugal, da Taça de Portugal. A Taça de Portugal, o Sport, que já tinha ganho de 2-1 do Benfica, e foi 2-2. Estava ganhando 2-0, foi um empate, mas mesmo assim o Sport que está na final, esperando o vencedor de Porto. O Porto já venceu o Vitória de Guimarães de 1-0 e tem o jogo de volta na cidade do Porto. Com certeza o Porto fará a final. E a gente vai ter, pela Primeira Liga, a reedição das semifinais. A gente vai ter Sport e Benfica valendo pela próxima rodada de número 28 da Primeira Liga, né? E o jogo do Porto, o outro jogo só é dia 17 de abril, para a gente saber quem é o campeão, lembrando que o Porto já ganhou o primeiro jogo fora de casa e é franco favorito a passar para a grande final. A Eredivisie, a gente teve jogos lá, o PSV é o líder agora, são 9 pontos à frente do Feyenoord, lembrando que a gente teve rodada completa. O Ajax empatou 1-1, o Ajax não ganha de absolutamente ninguém. A gente teve o Feyenoord também empatando 0-0 com o Volendam, e o PSV fez 2-0 fora de casa no Excelsior. Esses foram os principais jogos da Eredivisie, a Eredivisie que já está quase decidida. A Bundesliga também temos rodada completa e o líder, né, vai jogar fora de casa com Union Berlim. O destaque nesse meio de semana foi também a Copa da Alemanha, onde o Leverkusen, que é o líder da Bundesliga, disparado, pode ser nas próximas 3 rodadas ser campeão antecipado, fez 4-0 no Düsseldorf, e a equipe do Kaiserslautern também passou 2-0. A final acontece em jogo único, Kaiserslautern e a equipe do Leverkusen. É a final da Copa da Alemanha, com certeza uma grande final lá na Alemanha, Copa da Alemanha. Na Ligue 1, a gente tem o PSG na liderança, 12 pontos. Lá também só faltam 7 rodadas, então o PSG vai se sagrar campeão. E a gente teve nesse meio de semana, o destaque lá foi também a Copa, né? A equipe do Copa da França. E o PSV fez 1-0 no Nantes, passou para a final, e o Lyon fez 3-1 no Veneciano. Então Lyon e PSG farão a grande final da Copa da França. Tá aí as Copas também chegando na sua reta final. Muitos times, né, na Europa, os campeonatos lá nacionais todos também em reta final, e as Copas também. A gente vai falar agora de La Liga, a La Liga, que o Real Madrid é o líder, 75 pontos. O Barcelona, que é o vice-líder, né? O Girona está ali bem posicionado dentro do G4, com certeza vai disputar a próxima Liga dos Campeões. A La Liga não tem rodada nesse meio de semana, aliás, nesse final de semana, porque tem a final da Copa do Rei, né? O Bilbao jogando com o Mallorca, o Bilbao é o franco favorito. Então, na Espanha, todo mundo de olho na final da Copa do Rei da Espanha. A gente tem na série a italiana, tem rodada completa nesse final de semana. A Inter também lá está muitos pontos, 14 pontos à frente do Milan, faltando 8 rodadas. Nas próximas 3 rodadas, a Inter vai levantar a taça lá do Scudetto. E a gente teve os jogos de ida, né? Os jogos de ida da Copa da Itália, e a Fiorentina fez 1-0 na Atalanta, e a Juventus, né, que tinha perdido na rodada passada pelo Scudetto de 1-0 para Lazio, pela Copa foi 2-0 para a Juventus. Então a Juventus está com pé na final dessa grande competição. A Juventus, que eu acreditava que ia brigar demais pelo campeonato italiano, mas para minha surpresa, a Juventus não teve força suficiente e deixou a Inter disparar nos confrontos diretos, acabou perdendo e desperdiçou muitos pontos besta. Isso ocasionou na Juventus chegar numa posição, agora ela está lutando muito para permanecer ali no G4, é terceiro colocado, mas está ali muito próximo do Bolonha e a Roma também. Então a Juventus que abre o olho, senão corre o risco de perder essa terceira colocação e quem sabe até a 4ª colocação, que seria uma catástrofe para a Juventus, que no início da competição era tida como time favorito a brigar com a Inter de Milão, coisa que acabou não acontecendo. A Premier League, isso sim, aí temos uma competição, o Liverpool é líder, 70 pontos,
2 pontos à frente do Arsenal e 3 pontos à frente do Manchester City. Lembrando que já tem muitos times que já tem 31 jogos, só faltam 7, mas esses 3, os líderes, faltam 8 jogos. Então, a Premier League está pegando fogo e a gente teve uma rodada sensacional. O Chelsea com uma virada espetacular, maravilhosa. Mais uma vez, de um minuto de silêncio para você que perdeu esse jogão de bola, porque foi realmente sensacional. O Chelsea fez 2-0, o Manchester United virou 3-2 e no finalzinho, já nos acréscimos, 4-3 para a equipe do Chelsea num jogão de bola. O Liverpool fez 3-1 no Sheffield, o Manchester City 4-1 no Aston Villa, o Arsenal 2-1 no Luton Town, o Brentford 0-0 com o Brighton, o West Ham 1-1 com o Tottenham, o Bournemouth 1-0 no Crystal Palace. Aliás, o time do Teston não ganha nem aqui no Brasil, que é o Botafogo, e também não ganha lá na Inglaterra, que é o Crystal Palace. A gente teve o Burnley 1-1 com o Wolverhampton e o Nottingham 3-1 no Fulham e 1-1 o Newcastle com a equipe do Everton. Essa foi a rodada 31 da Premier League, que tem rodada completa já nesse sábado, começando o jogo, 8h30 da manhã, o Palace enfrenta o City. A gente tem também Aston Villa e Brentford, Everton com Burnley, Fulham com Newcastle, Luton Town com Bournemouth, o Wolverhampton com West Ham, o Brighton com o Arsenal, um clássico sensacional, Manchester United e o Liverpool, o Sheffield United contra a equipe do Chelsea e a equipe do Tottenham enfrenta o Nottingham num jogão de bola. Tá aí, é a Premier League sensacional, é a melhor competição de clubes do mundo, porque lá só são jogão. A gente assiste um jogo da Premier League, depois vai assistir outro jogo, parece um esporte totalmente diferente. Nós estamos aqui no bate-bola. Hoje, infelizmente, o Juan não pôde participar do bate-bola. A virose pegou o Juan. Eu estou me recuperando e o Juan, infelizmente, pegou. Mas na segunda-feira, se Deus quiser, com saúde, o Juan estará aqui do meu lado, fazendo bate-bola, trazendo um resumão de tudo o que aconteceu no final de semana. O destaque vai ser o grito de campeão aqui no Ceará. Tem Ceará e Fortaleza, lá no Rio de Janeiro tem Flamengo e Nova Iguaçu, o Flamengo já é campeão. Tem Santos e Palmeiras, o Santos ganhou o primeiro jogo. Tem o Grêmio contra a equipe do Juventude, foi 0-0 o primeiro jogo. Tem a equipe do Maringá contra o Atlético Paranaense. Tem Sport e Náutico, o Sport já ganhou o primeiro jogo. Tem Bavi sensacional. O Vitória ganhou o primeiro jogo, vai ter agora na Fonte Nova. Então vai ser muitos campeões. A gente vai trazer o resumão, se Deus quiser, na segunda-feira. Falar em Campeonato Cearense, nosso manjadinho. A segunda divisão começa nesse domingo, mata-mata, né? A gente já tem o Icasa, já pré-classificado para semifinais, e também a equipe do Tirol, o Grêmio Pague Menos. E o Guarani de Juazeiro joga com a equipe do Cariri. Esse jogo o mando é do Guarani e o Tiradentes recebe a equipe do Itapipoca. No meio de semana a gente tem os jogos de volta, só investe o mando de campo. Lembrando que o vencedor de Guarani e a equipe do Cariri pega o Icasa, e o vencedor de Tiradentes e Itapipoca pega a equipe do Tirol, o Grêmio Pague Menos. Vai ser sensacional. Tá certo? Então hoje o bate-bola a gente fez meio rápido, só trazer, foi detalhado já está nos aplicativos, aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13, né? Passa esse final de semana, já é no outro final de semana, num sábado, rapaz, um sábado é o Campeonato Brasileiro. Uma semana depois começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, está todo detalhado lá, horário das 9 primeiras rodadas. Começa dia 13, né, no próximo sábado, passando amanhã, da manhã 8 dias. E a abertura, né? A abertura é o Internacional e Bahia, no Gigante da Beira Rio, jogão de bola. E no mesmo horário, o Criciúma, no Heriberto Rios, recebe a equipe do Juventude. Esses dois jogos às 18h30. Então, sábado, dia 13, é a abertura do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que é realmente sensacional. Ainda no sábado, o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino e o São Paulo enfrenta a equipe do Fortaleza. Esse jogo marcará a estreia do Paulo Andrade. O Paulo Andrade fará a transmissão desse jogo
pelo o Sport TV Premier, o Paulo Andrade, que passou 20 anos na ESPN Brasil e foi contratado a peso de ouro pelo grupo, o Grupo Globo, e vai estrear nesse jogo do São Paulo com a equipe do Fortaleza no sábado, dia 13, 21 horas, 9 horas da noite. Falar em narradores, quem está saindo do Grupo Globo é o Milton Leite, grande Milton Leite. Depois das Olimpíadas, que acontecem em julho em Paris, ele vai sair da Globo. Ele está insatisfeito com algumas coisas, alguns profissionais foram demitidos lá, e o Milton Leite vai sair da emissora. E daí está chegando o grande Paulo Andrade, que é a voz da Premier League na ESPN, agora vai narrar jogos no Sport TV e também na Globo. No domingo, 16 horas, só clássico, né? Vasco e Grêmio, também às 16 horas, Corinthians e a equipe do Atlético Mineiro. Às 16 horas, Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. O Flamengo vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. O Cruzeiro, isso às 17 horas, joga com o Botafogo. E o Vitória da Bahia, isso é 18h30 de domingo, dia 14. Vitória, campeão da Série B, contra o Palmeiras, campeão da Série A. Os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como na Série B, se enfrentam na próxima, aliás, exatamente logo na primeira rodada. Tá certo? Então por hoje era só. Agora já vai finalizar com o hino do Galo. Vamos finalizar com o hino do Galo. O Galo, que foi o único time brasileiro a conseguir vitória logo na estreia, né? O Flamengo tropeçou, foi empate. Flamengo, Fluminense e Palmeiras acabaram empatando. O São Paulo perdeu, o Grêmio perdeu. Então a equipe do Galo Mineiro foi o único que ganhou, jogou fora de casa com o Caracas e acabou ganhando, né? A gente vai ficar atento, vai acontecer primeiro no futebol amador, no Farizão. A gente vai conhecer os 4 classificados, a gente vai trazer, quem sabe, até os confrontos. Na próxima segunda-feira nós traremos os confrontos das oitavas de final, e também esse sorteio que acontece já vai ser direcionado até a final. Vamos ficar atento também na Fórmula 1, tem grande prêmio da Austrália, aliás, do Japão, nesse final de semana, e vamos ficar de olho muito aberto nas finais pelo Brasil, no Campeonato Carioca, Cearense, Paulista, Mineiro. É grito de campeão nos 4 cantos do Brasil. Então hoje foi muito resumido, mais uma vez, né? Lamentar a ausência do Juan, que com certeza estará aqui comigo na próxima segunda-feira com mais um bate-bola. Um abraço, até segunda. Fique agora com o hino do Galo. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Somos orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Somos orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético